Olá, Juliene, tudo bem, professora? Tudo bem? Olá, estudantes. Tudo bem, pessoal? Dos nossos alunos aqui dos cursos de Letras e Pedagogia, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Já estamos na nossa quarta aula, veja só, passa rápido, não é mesmo? E hoje a gente vai continuar falando sobre leitura, não é isso? Bem, mas antes da gente falar da nossa aula de hoje, vamos então retomar só a título de recordação o que nós vimos na aula passada, na aula anterior. Nós vimos sobre os níveis de leitura, sobre os tipos de leitura e sobre as fases da leitura informativa ou de estudo. Pensando que sempre que vocês tiverem dúvidas, retomem o vídeo, retomem os textos que a gente colocou para vocês lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem. E se ainda permanecer alguma dúvida, corre lá nos nossos canais de interação, combinado? E caso você não se lembre muito bem sobre quais são os níveis de leitura, os tipos de leitura e as fases da leitura informativa ou de estudo, tá aí mais um conselho. Corre lá, né? Reveja, porque é importante que a aula anterior esteja bem compreendida para que essa aula aqui de hoje também possa ter o resultado que nós esperamos. Não é isso, Juliane? Sim, professora, é extremamente importante que vocês retomem ao conteúdo, leiam os conteúdos, baixem um texto, porque vocês já estão se preparando para a prova. Olha só, surgiu já um termo aí diferente. Por que, que a gente está insistindo com vocês para retomar a aula anterior e ficar tudo muito bem compreendido? Porque o tema da nossa aula de hoje continua sendo leitura e são agora as estratégias de leitura. Né? Então, se a gente entendeu bem os níveis de leitura, os tipos de leitura, as fases da leitura de estudo, agora a gente compreende muito bem as estratégias de leitura, a relação entre a leitura e a escrita e a leitura e interpretação de textos, que vai, né, sendo um grande foco da nossa conversa aqui nessa disciplina. Então, vamos lá? Muito bem. Então, a gente começa agora nos questionando, né, o que são estratégias de leitura. Gente, primeiro vamos pensar estratégias, né? Esse termo é um termo que a gente ouve em outros lugares também, em outros contextos, não é mesmo? Então, estratégias são os procedimentos usados para compreender textos, né? Eles facilitam a aprendizagem e tornam o leitor ativo. Então, quando a gente fala em estratégias, olha, quais são as estratégias para se conseguir passar no concurso? Quais são as estratégias para tal coisa? Então, são procedimentos, né? São formas que você vai se conduzir para chegar ao seu objetivo. Eu me lembrei aqui agora, Juliane, do filme, né, Tropa de Elite, que foi um dos grandes nomes do cinema brasileiro e que quando eles estão tendo aula teórica, né, eles começam justamente com a compreensão, com uma aula inteira sobre a estratégia. E começa lá pelo próprio nome, né? Sobre a etimologia da palavra. Então, se vocês tiverem aí interesse, busquem lá. Mas aqui a gente vai tratar de estratégias de leitura. Então, como é que nós vamos compreender textos de forma mais eficaz? Então, para otimizar a absorção, né,
divida o processo em etapas. Então, para que a gente, né, possa. E isso, gente, esse procedimento é um procedimento que nós podemos utilizar em muitas outras áreas, né? Para que a gente entenda um problema, que a gente entenda um conceito, um contexto. Olha só, a gente divide esse processo em etapas. Assim, também nós vamos conversar um pouco aqui sobre as estratégias. Primeiro, são as cognitivas, né? Que são atos automáticos ou imediatos, como destacar palavras-chave, sublinhar ideias centrais e identificar o gênero textual. Então, automaticamente, quando a gente começa a fazer a leitura de um texto, a gente vai ali, né? Algumas pessoas com lápis, outros com marca-texto, ou se é na tela, também ali com os procedimentos, né? Do próprio PDF, enfim, vai marcando algumas palavras que são chave daquele texto, né? Sublinha-se ideias, né, que são importantes. Eu tinha um amigo muito querido, professor Eli Pereira da Silva, e ele era tão querido e a gente dava muitas aulas juntos e construía muito material didático juntos. E aí ele lia, né, os livros, os próprios livros, né, e anotava assim do lado, escrevia. Aí eu pegava o livro dele e falava assim: olha, Eli, você está dando nota aqui para o pessoal, só para poder brincar com ele um pouco. Mas ele escrevia bom, ótimo, essencial, né? Porque era a forma que ele tinha de adentrar aquele texto. Então, esses são atos imediatos, né, que nós utilizamos. Depois, nós temos os metacognitivos. Primeiro os cognitivos, depois os metacognitivos, que vem ser o pensar sobre o pensar, que inclui monitorar se você está entendendo, né, que é um autoquestionamento, reler trechos confusos, ajustar a velocidade conforme a dificuldade do texto. Vocês já se pegaram em alguns momentos em que estão lendo um texto e de repente vocês já estão na segunda página, para assim e falar assim: uai, e o que é mesmo que eu estou lendo? Não é? Então, se a gente está assim nesse que a gente brinca, né? Se nós estamos no automático, a gente não está tendo um conhecimento daquele texto que está sendo lido. Então, nós precisamos pensar sobre o que está sendo dito. E se questionar, estou mesmo compreendendo isso aqui? Né? Explico para mim mesmo. E depois nós temos algumas estratégias práticas, né? Que é fazer anotações, criar esquemas mentais para visualizar a hierarquia das ideias e parafrasear parágrafos com suas próprias palavras. Então, olha só, quando a gente começa lá nos processos, na etapa cognitiva, às vezes a gente vai sublinhando ideias. Quando a gente já chega na prática, a gente anota ideias, a gente reescreve ideias, né? A gente faz esquemas. Cada pessoa tem um jeito de melhor se relacionar com aquele texto, né? Melhor compreender aquele texto. Né? Eu gosto muito de fazer anotações, né, sobre aquilo que eu estou lendo. Às vezes, dependendo do texto, eu faço algum gráfico também. Né? Então, isso tudo é para que eu possa compreender melhor. Tá bom? Tá entendido até aí? Vamos seguir? Então, vamos lá. Veja só aqui um exemplo, então, de estratégia. Nós precisamos observar o título, identificar palavras-chave e levantar as hipóteses, não é? E a partir dessa forma, né,
de olhar para o texto, a gente vai podendo entender mais tudo aquilo, né? Quando a gente vai fazer a leitura de um texto que está impresso, nós precisamos ter o cuidado de fazer a leitura de tudo que está naquela página, né? Se nós estamos fazendo a leitura de um texto digital, da mesma forma, tudo que está naquela página, datas, rodapés, não é? É sempre muito importante. Às vezes, né, a gente vai fazer, especialmente nas áreas mais teóricas, que nós temos muitas notas de rodapé, a gente acha que essas notas de rodapé podem ser, né, podem ser descartadas ali, né? A gente pode passar por elas, passar sem lê-las, mas não, elas são essenciais para a compreensão desse texto. Não é isso, Juliane? Sim, professora. Nós colocamos aí também uma imagem, está escrito: use suas próprias palavras, explique para alguém, anote suas dúvidas, escreva o que possa te ajudar a lembrar da aula, passe a limpo quando chegar em casa, use folhas de cadernos antigos. Então, você está aqui na aula conosco, em casa, nos assistindo. Você está com seu caderno? Está fazendo suas anotações? Está grifando? Está escrevendo o que nós estamos falando? Então, você está criando a sua estratégia de estudo. Pode continuar, professora. E isso é importantíssimo, né, Juliane? Eu acho que depois, em umas outras aulas, a gente pode até trazer para o pessoal e mostrar aqui nossos caderninhos de anotação, Sim, para que sim, isso todos mesmo. percebam, entendam que nunca devemos deixar essa prática, né? Uma prática mesmo de reforçar aquele conteúdo. Então, eu falei, Juliane falou bastante na última aula sobre essa importância de ler para escrever e da escrita como um exercício, da leitura como um exercício. Né? Então, a prática de leitura e de escrita, elas estão interligadas. Né? Então, a relação entre elas é uma relação de influência recíproca, né? O que é isso, professora? Ora, assim como a leitura influencia a escrita influencia a leitura, né? Então, olha só, a leitura alimenta a escrita, ler diversifica o vocabulário, apresenta novas estruturas sintáticas e amplia o repertório argumentativo e crítico. Gente, é tão importante que nós estejamos sempre preocupados com essa ampliação do nosso repertório crítico. E isso é possível por meio da leitura, né? Porque esse repertório crítico a gente não adquire, né? De outra forma que não seja pela leitura, tá? Então, fiquem atentos a isso. Ler vai nos dando mais argumentos para escrever, para falar, para nos conduzir, para entender mais os textos. E aí a leitura consolida, a escrita consolida a leitura, né? O ato de escrever sobre o que foi lido, né? Por meio de resumos, de resenhas, melhora significativamente a compreensão profunda do conteúdo. Né? Então, esses dois processos são distintos. Né? Enquanto a leitura foca na decodificação e construção de sentido, a escrita foca na organização do pensamento e expressão das ideias, mas elas se influenciam reciprocamente. Quanto mais eu leio, melhor eu escrevo. Quanto mais eu escrevo, né, eu estou consolidando a leitura que eu venho adquirindo, né? Então a gente gosta de falar muito em experiência de leitura,
né? E essa experiência, gente, nos ajuda a ler textos, né, verbais, escritos, a entender um filme, a entender uma música, a entender nuances, né, de uma palestra, de uma fala, né? Tudo isso, gente, é possível que a gente vai desenvolvendo. E aí a gente passa agora, né, para a próxima etapa, que é a leitura e interpretação de textos. E aí eu chamo a professora Juliene para nos conduzir. Então, leitura e interpretação de textos. Então, você já leu, você precisa interpretar. Interpretar vai além de ler as palavras, é atribuir significado e ler nas entrelinhas. É o que a professora acabou de dizer, né? Que é preciso da leitura, a sua estratégia de leitura para o entendimento de mundo, né? Que nós vimos na aula anterior, Marcus, que falava sobre a importância da escrita e da leitura. Uma não exclui a outra e vice-versa. Habilidades essenciais: compreender o sentido literal e figurado, fazer inferências, preencher lacunas com conhecimento prévio e identificar a intenção do autor. Eu gostei que essa semana vocês interagiram lá no grupo de WhatsApp, compartilhando algumas falas do Big Brother. E aí a Ana Paula falava assim: quando vocês me mandam catar coquinho, cadê os coquinhos? Eu gostei muito da interação. É sinal de que vocês estão lendo, prestando atenção nas nossas aulas. E aí ela falava, é no sentido literal e figurado. Então, é o que a gente está estudando. Parece que é tão distante, né, professora? Quando nós estamos aqui na teoria, falar, professora, onde que eu vou ver isso? E o português, a língua portuguesa, a literatura é viva, né? Nós estamos vivenciando. E vocês já estão percebendo, através dos discursos que vocês estão interagindo, que estão entendendo, né? Que estão interpretando, né? Eu lembro que quando eu estudava, a professora falava exatamente assim, olha, vocês vão prestar, quanto mais vocês estudam a língua portuguesa, né, as regras, vocês estarão prestando atenção nos discursos. Aí eu ficava assistindo o Jornal Nacional e ficava prestando atenção. Essa palavra aqui, ele pronunciou errado. Ó, lembrando, quando vocês vão ver quando a gente estiver lá na frente falando sobre as palavras, e aí eu falava, hoje o Bonner não está bem, está atropelando as palavras. Então, é isso, intertextualidade, relacionar o texto atual com os outros, e é o que a professora acabou de dizer, com a música, com o livro, e eu acrescento aqui um quadro, quando você for visitar um museu, você irá relacionar sobre o seu entendimento de mundo, a sua bagagem teórica. E o que você estará fazendo? Intertextualidade. Dica prática: utilize técnicas de leitura reflexiva para questionar o texto, evitar uma compreensão passiva ou superficial, né? É o que nós não queremos aqui. Quando a gente fala escreva com as suas palavras, nós queremos ver se vocês estão estudando, lendo, respondendo as questões corretamente, de acordo com o seu entendimento de mundo, e não, né, uma leitura superficial, uma resposta superficial, e às vezes colado, né, o que nós não queremos, não é, professora? De buscar, às vezes, respostas prontas na internet, porque vai ter a prova, a etapa 1, daqui a pouco, e vocês precisam estar preparados não só para a prova, mas, né, ser professor, que é o que vocês receberão o diploma no final do curso, e não ter medo de enfrentar a sala de aula, de fazer suas atividades, de interagir com o seu aluno, e você precisa estar preparado, com o seu discurso preparado. E
Nós trouxemos aqui um exemplo prático para a gente discutir. Antes um pouco, Ju, deixe-me só emendar uma questão sobre isso que você falou, da questão especialmente da intertextualidade, né? Uhum. A gente só consegue verificar que um texto dialoga com outro texto se a gente conhecer o texto fonte, né? Ou um outro Uhum. texto. Por isso que é tão importante que a gente tenha um repertório, uma experiência de leitura. E por isso, gente, que é tão importante que a gente leia textos diferentes, né? Uhum. A gente não pode ser leitor só de um tipo de texto, né? A gente não pode ler só romance policial. Nós precisamos também ler outros tipos de romances, né? A gente não pode se ater a assistir somente dorama. Nós precisamos também, né, assistir outros tipos de narrativas para a gente entender a relação delas, como é que aquela narrativa é construída no campo da imagem, né, do filme, como é que a câmera vai mostrando para a gente ou não mostrando para gente. Ah, professora, mas esses filmes antigos são tão chatos. Mas a gente precisa entender como é que eram os filmes, como é que eram as estratégias de mostrar a cena para a gente, né? Como é que os romances e enfim, a literatura clássica construía a narrativa, como é que o texto era elaborado, né? Uhum. Professora, mas é muito difícil de entender. É difícil porque nós estamos acostumados com um tipo de leitura, né? Igual eu tive uma aluna uma vez que me disse assim: Ah, professora, eu leio todos os dias. Eu falei, muito bom. Eu leio todos os dias a Bíblia. Eu falei, e que outros textos? Não, só a Bíblia. Eu falei, então você tem que ampliar um pouco mais, né? Porque se a gente lê só um tipo de texto, a gente vai ser leitor de um tipo de texto. Então a gente precisa saber fazer, né, esse diálogo com outros textos, e isso é possível se a gente ler, né? É igual aquilo que eu falei na última aula, né, Juliane? Eu não gosto de jiló. Mas você já comeu jiló? Não. Então, como é que você sabe que não gosta? Assim, Uhum. né, a nossa relação com a leitura, com o cinema, a televisão, a música, né, gente? Gente, olha, eu ouço durante o meu dia todo, quando eu estou trabalhando, eu estou ouvindo música. E a maior parte do tempo eu estou ouvindo música clássica. E a Uhum. música clássica, ela desperta na gente, né, determinadas reações cognitivas, né? Tem até uma pesquisa que se chama efeito Mozart. Depois vocês pesquisem e conta pra gente. E aí agora a gente vai tratar, né, Juliane, de música. É contigo. Sim, nós vamos passar uma música, vocês irão ouvir aqui conosco até o refrão. Será A que eles música conhecem, Ju? será, professora? Ela é um pouco conhecida. Já está aparecendo, professora? Agora sim. Seu áudio está fechado, Ju. Pronto, já ouvimos a música. Agora vamos passar para a próxima parte da atividade. O exemplo prático, usando um livro. Agora eu passo a palavra para a professora Kildes.
Muito bem. A correlação que a gente quer buscar não, que existe, né? É, da música do Zé Ramalho é com o livro Admirável Mundo Novo, né? De Aldous Huxley. Fala para mim, Juliane. Aldous Huxley. Isso. Esse livro foi publicado em 1932 e apresenta uma sociedade futurista. Futurista quer dizer imaginária no futuro. Ele lá em 1932, quase 100 anos. E essa sociedade era organizada a partir do controle científico e tecnológico sobre a vida humana. Nesse mundo futurista lá do Huxley, as pessoas não nascem de forma natural, mas são produzidas em laboratórios e condicionadas desde a fase embrionária para ocupar funções específicas sem questionar a ordem social. A estabilidade é mantida por meio do consumo, do prazer imediato e do uso de uma droga chamada soma, que elimina qualquer sofrimento ou reflexão crítica. A obra constrói, assim, uma crítica profunda à perda da individualidade, à padronização dos sujeitos e ao perigo de uma sociedade que privilegia o conforto e a eficiência em detrimento da liberdade, convidando o leitor a refletir sobre os limites éticos do progresso científico e o valor da condição humana. Se vocês não leram ainda, eu aconselho, é bastante crítico esse texto. Então, assim, esse texto, né, é um texto, como vocês puderam ver aí, publicado em 1932. Então, olha só, né? É um dos clássicos do que nós chamamos da literatura distópica, né? Que é essa literatura que aparentemente está muito longe da realidade, né? Por quê? Porque ele imagina uma sociedade futurista. E nessa sociedade, tudo é altamente controlado, né? A tecnologia e a manipulação social garantem a ordem e a estabilidade. Esse é o contexto da obra, né? E aí, só que se é tão controlado, né, não tem espaço para liberdade. As pessoas são condicionadas, né, a serem criadas e divididas em castas, né? Olha, isso aqui é criado para ser funcionário tal. E ninguém discute, discorda, né? Porque também tem um outro ponto importante aí, que elas estão o tempo todo felizes, né? Graças a uma droga. Então, a crítica que o autor nos traz é um alerta sobre os perigos de uma sociedade que se sacrifica a liberdade, né? Em detrimento do consumo. Gente, vocês acham que é atual esse texto? Né? É atual? Muito atual, né? E por quê? Porque nos faz pensar o que nós estamos dispostos a abrir mão em troca de conforto e segurança, né? Como é que nós estamos conduzindo a nossa vida, né? Dispostos a fazer o quê, né? Nossa, é bem forte. Sim, professora, levanta muitos questionamentos. E trazendo para a música, né? A reflexão da música Admirável Gado Novo é uma canção do cantor e violonista brasileiro Zé Ramalho.
gravada em 1979, parte de seu segundo álbum no solo Zé Ramalho 2. A canção cita algumas ideias contidas no livro Admirável Mundo Novo, né, a obra mais famosa do escritor britânico Aldous Huxley, e reflete sobre as contradições de uma sociedade capitalista massificada e sob um regime autoritário. Importante lembrar, primeiramente, que a música foi criada durante a ditadura militar. Então, Zé Ramalho, lá no sofrimento, no auge da ditadura, fez a música. Este fato nos leva à compreensão de que se trata de uma ironia e de uma forma de driblar a censura para fazer uma crítica social. A crítica que se relaciona à exploração do povo trabalhador, que é comparado ao gado vivendo de uma vida de sacrifícios. Zé Ramalho resgata e adapta o tema do clássico Admirável Mundo Novo, de 1932, e a obra faz uma contundente denúncia do controle governamental e da padronização comportamental imposta à população. Os controladores autoritários exaltam uma imagem de bem-estar, mas escondem uma realidade de injustiça e desigualdade. Então, Zé Ramalho, né, com a leitura do livro e escrevendo a música, e nas entrelinhas, né, lembram, na interpretação, né, que ele não podia colocar em palavras reais, né, no sentido literal, lembram? No sentido figurado, né, comparando ao gado vivendo com as pessoas que estavam marginalizadas, com a vida de sacrifícios que o povo estava vivendo, não só na música, como no livro. E essa chave? Pode falar, professora. E aí, o chargista, lá em 2009, ele traz, né, essa charge que é bastante crítica, né? Ainda traz um trecho da música do Zé Ramalho, né? Vida de gado, né? Então, e aí nós temos né? Nós temos agora elementos visuais, né? Nós temos o trem lotado de vacas em vez de pessoas e um funcionário com colete posso ajudar. Olha só, gente, empurra uma vaca para dentro com um bastão, né? Então nós temos aí uma metáfora, né? Uma metáfora de que as vacas representam os passageiros tratados como gado, ou seja, sem individualidade, apenas empurrados e amontoados, né? Então, o trecho da música reforça a ideia de alienação e submissão, comparando o povo ao gado conduzido sem voz nem escolha, né? Então, implicitamente ainda nós temos uma outra crítica, né? Denunciando a desumanização no transporte público, mostrando que passageiros são tratados como animais, sem dignidade, e relaciona isso à crítica mais ampla da música sobre a alienação social, né? Então, a música vai fazer, né, um diálogo com o livro, e a charge faz um diálogo com a música, né? Porque usa a metáfora do gado para mostrar como os usuários da empresa, né, de trem são tratados de forma desumana. Isso conecta a experiência cotidiana de superlotação à crítica cultural e política presente na música do Zé Ramalho, né? Isso tudo está interligado, né? Então, os passageiros amontoados ali, eles estão sem a individualidade deles, né? Então, a charge vem denunciar, né, essa superlotação, a ideia de alienação, de submissão, né? E é isso que a gente precisa
estar atento sempre, né? E seguindo, nós temos Zé Ramalho, né, como eu falei, faz uma crítica direta à alienação e ao conformismo do povo brasileiro. Então, será que, comparando também com a charge, nós, como gados, sofredores, naquele metrô, naquele trem, e o senhor com um apito, parece um apito, conduzindo e um o bastão, gado. né, ali, ó, um É verdade, cacetete. sim. Então, é o que está sendo retratado, né? Quando o Zé Ramalho lançou essa música, e hoje, né? Será que nós estamos ainda sofrendo esse período? Naquele tempo era o período da ditadura militar. O refrão o Vida de Gado, povo marcado e povo feliz, né? Usa a ironia para mostrar que aparentemente felicidade do povo é, na verdade, o resultado da resignação diante das dificuldades e da falta de liberdade. O título da música faz referência ao livro, né, Admirável Mundo Novo, reforçando a ideia de uma sociedade controlada, onde as pessoas são tratadas como rebanho. Então, nós ainda estamos sofrendo ironicamente, estamos felizes? Então, essa é a reflexão que a gente quer deixar aqui hoje na aula sobre isso. E passo a palavra para a professora, que essa parte é a E que ela ainda mais gosta. é isso mesmo, nós tivemos aí, para quem, né, viu Não Vale a Pena Ver de Novo, né, Juliene? Sim. Ou para quem viu em outras épocas, nós ainda temos também a novela chamada O Rei do Gado. Essa música, Admirável Gado Novo, era a música, é, era a música tema da novela, né? Então, essa relação está bem próxima, né? Porque que nós vamos ter? Nós vamos ter vamos ter uma novela. Você se lembra dessa novela, Juliane? Lembro sim. Ela passou em 1996, 96, 97. Não, acho que 96, né, Ju? Sim. E foi escrita pelo Benedito Rui Barbosa, dirigida pelo Luiz Fernando Carvalho, e é uma novela que trata de conflitos familiares, né? E dentro desse ambiente de conflitos familiares, né, nós temos também conflito de famílias abastadas, né, por terra, e também nós temos a presença, né, da luta dos sem terra, né, que naquela época nós tínhamos na novela, né, a presença esqueci o nome da personagem, Luana? Luana. Luana, né, que era uma líder sem terra e que se apaixona pelo dono, né, pelo latifundiário e vice-versa. Né? Então, com isso nós temos também uma crítica, né? Nós temos de um lado os líderes sem terra simbolizando a resistência, a busca por justiça social, né? E pelo outro, nós temos aí o fazendeiro, né? O dono da terra. Né? Então, e a música tem um diálogo forte com essa narrativa. Então, na resposta articulada, o que nós vamos ver, né, e o que as aulas anteriores nos ensinaram?
Então, nós vamos passar atividades com essa mesma pegada, né? E nós queremos respostas mais concretas, mais elaboradas. Então, nós pensamos aqui nas respostas que nós vamos cobrar na prova e nas próximas atividades, não é, professora? É isso mesmo, Juliane. Então, esse exercício que a gente fez aqui hoje, né, de comparação, de leitura, é para a gente entender como, né, como estratégias de leitura fazem com que a gente adentre ao texto. Né? Então, nós ouvimos a música, nós tivemos aí um A estudo. apresentação do livro. Exatamente, a interpretação do livro. Tivemos ainda, o que mais? A charge, tivemos a explicação da professora sobre a novela. Então, vamos lá para a nossa análise. A análise da música Admirável Gado Novo, do romance Admirável Mundo Novo e da charge, permite mobilizar as 4 etapas de leituras estudadas nas aulas 2 e 3, que foram o quê? Exploratória, seletiva, analítica e crítica. Leitura exploratória. Na leitura inicial, observamos o quê? O título da música e do livro dialogam, ironicamente. A palavra gado aparece tanto na canção quanto na charge e na novela. A charge apresenta pessoas sendo conduzidas como animais. E na novela do Rei do Gado, o termo gado aparece em seu sentido literal, no sentido real, né? Na imagem aparece o casal protagonista e o gado, o rebanho do dono da fazenda, associado à disputa por terras, poder econômico e conflitos sociais no campo, que era o tema que a novela levantava. O romance apresenta uma sociedade controlada e condicionada. Essa foi a parte do livro que a professora apresentou. Se vocês tiverem mais curiosidade, eu vou verificar na plataforma da biblioteca da Unitim se o livro está disponível, né, em português, para que vocês possam ler, né, ser mais curiosos sobre a história e o final. Já na exploração, percebemos que todos os textos tratam do controle social, alienação e manipulação coletiva. Então, todos esses elementos que nós apresentamos levantaram essas questões. Não é, professora? É isso mesmo, Ju. Tudo isso que a gente viu, né, e apresentou para vocês, vocês puderem ver que há um diálogo, né? Uma interlocução entre os textos. São textos diferentes, é uma música, é uma charge, uma novela, um livro, né? E se a gente for pesquisar mais, é possível que a gente ache mais referências, não é mesmo? Então, isso demonstra que a gente, ao conhecer o livro, ao conhecer a música, a gente já vai fazer as ligações, as referências. Ligações. Isso se chama intertextualidade. Isso mesmo. Enquanto na novela o gado está ligado à estrutura agrária e às disputas socioeconômicas, na música e na charge, ele assume o valor metafórico, representando a massa conduzida. No romance, o controle é institucionalizado por meio do condicionamento psicológico e social. Vamos lá. E na leitura seletiva? É isso mesmo. Pode ler, professora. E na leitura seletiva, né, nós selecionamos elementos centrais, né? Na música, qual que é o elemento central? Vida de gado, povo marcado, povo feliz. No romance, a ideia de condicionamento e felicidade artificial.
Na charge, o metrô transportando o gado humano. Então, nós identificamos um núcleo temático, né? A metáfora do gado como representação de uma massa que não questiona a sua própria condição. Sim, e aqui faltou o elemento da novela. O que nós podemos trazer aqui como elemento central? O gado, né, no sentido literal, né, no sentido real da Isso. palavra, e metaforicamente, que é do gado, da representação da música, que o Zé Ramalho falava, vida de gado, povo marcado, povo feliz. Não só a vida do trabalhador, que é sofrida, né? Mas a questão é a representação do sofrimento, da disputa por terra, né? Que houve, quem acompanhou a novela viu que houve conflitos, né? Foi muita resistência até ter um fechamento do final da novela. Tá vendo, Juliene? Novelas Uhum, também trazem discussões críticas. sim. E nós somos noveleiras natas. E a leitura analítica? Pode falar, professora. E na leitura analítica é o momento em que a gente aprofunda, né, essa leitura. Na música, o Zé Ramalho constrói uma crítica social ao mostrar um povo que aceita sua condição de exploração como se fosse natural. E a repetição reforça a ideia de alienação. No romance, o Huxley apresenta uma sociedade em que os indivíduos são programados para aceitar a sua posição social. Não há revolta porque não há consciência crítica. Olha só, gente, isso é tão delicado porque a gente precisa desenvolver a nossa consciência crítica, né, para a gente questionar os nossos direitos. E depois, na leitura crítica, né? É aqui, na leitura crítica, que se consolida o objetivo formativo da nossa disciplina. Qual que é o nosso objetivo, Ju? Quem nos conduz, né? A leitura crítica nos leva a perguntar: quem nos conduz? Quais os discursos que moldam nossas opiniões, né? Somos sujeitos ativos ou gado social, né? A música denuncia, o romance alerta, a charge provoca, né? A novela apresenta os três textos, quer dizer, 4 textos, exigem que o leitor ultrapasse a decodificação e reflita sobre sua posição na sociedade. Então, eu como Juliene, sou uma leitora ativa, né? Eu faço leituras críticas, eu participo de forma ativa da sociedade, né? Ou estou conformada, estou feliz no meu mundinho, sem ter preocupação com o coletivo. Então, a relação com o que foi trabalhado na aula 2 e na aula 3, né? As estratégias de leitura que a professora falou, a ativação de um conhecimento prévio, contexto histórico da ditadura, sociedade de consumo. Então, como que eu estou, eu como estudante de letras e pedagogia, né? Que a professora falou sobre consumir não só os romances policiais, né? Mas você precisa, né, ter essa estratégia de leituras não só na disciplina, no curso, mas o que você lê nos seus momentos o seu hobby, né? É o que você gosta de assistir na Netflix, na Globoplay, na sua plataforma de escolha. O que você está consumindo? Você já está relacionando com o que você está estudando, né? Você está construindo, né, a sua bagagem teórica do que você está consumindo? A inferência, a metáfora do gado,
a intertextualidade, música, romance, novela, charge que nós fizemos, relação entre leitura e sociedade. Os textos mostram que a leitura não é neutra, ela revela estruturas de poder e ideologia. Então, você faz a leitura dos seus textos, né, do que você está consumindo, e você vai verificar que tem uma interpretação, né, está ali nas entrelinhas o que foi dito, né, e não dito, né, o que precisa ser discutido. E você precisa entender, né, você precisa ser esse leitor crítico. E relação entre leitura e escrita, né? Após a leitura crítica, o estudante é capaz de produzir um texto argumentativo, articulando o quê, professora? Metáfora, crítica social, intertextualidade. A professora falou sobre o metrô lotado. Logo eu lembrei, né, da discussão, né, que está sendo levantada e estamos aguardando aí a escala 6x1, né, ser aprovada, né? Então, será que às 24 horas realmente... 5x2 ser aprovada, né, Jô? Verdade. A escala 6x1, né, ser abolida, né, e a 5x2 ser aprovada. E será que eu tenho as mesmas 24 horas, né? Todos têm um conforto do seu lar, levantam, tem seu carro na garagem ou um veículo, uma moto para ir ao seu serviço, ou enfrenta metrô, ônibus, né? Às vezes até de canoa. Então, tudo isso você está, né, fazendo um levantamento crítico. Vamos lá? Eu passo a palavra para a professora fazer o fechamento da aula. Então, vamos lá. Um resumo rápido, né, para a gente retomar. Então, a leitura exploratória, ela identifica o tema. Então, leio e já sei o tema daquele texto. Aí eu passo para a seletiva, que localiza quais são os elementos centrais e quais são os argumentos que vão dando, né, argumentação ao texto. Depois, a analítica, ela aprofunda os sentidos, né? Quando eu já passo para uma leitura analítica, eu estou aprofundando. E, por fim, chegamos à crítica, né? Que posiciona o leitor diante da realidade. Então, nós precisamos entender que todo texto, ele surge de um lugar, né? O texto não está ali do nada, ele vem, ele foi elaborado por alguém que esteve no seu contexto social, político, ideológico, e tudo isso reflete também no seu texto. E nós, como leitores, também, né? Então, quando a gente lê um texto, a gente precisa estar atento a isso. Atento a quê, professora? A compreender o que está sendo dito ali, né? E compreender o contexto de elaboração, de construção daquele texto e daquele sujeito, né? E a gente também ir revendo, né, o nosso contexto, revendo o nosso contexto e nos posicionando, né? Então, assim, quando a gente pega o romance que nós estudamos aqui hoje, depois a gente vai, ouve a música. Então, a gente vê que a música fez uma reflexão dialogando com romance, em contextos diferentes, um lá em 1932, o outro lá na década de 70, e olha o diálogo. Aí depois o chargista, depois a novela na década de 90, 96, 97, retoma essa discussão com a música, em um contexto outro, né? Mas que são contextos que se interrelacionam, né? Então, e o chargista vem e nos diz, gente, será que nós estamos felizes mesmo, né?
como é que nós estamos nos comportando? Nós estamos pensando só na gente? Ou a gente pensa na coletividade, em que todos nós possamos melhorar? Enfim, são esses elementos, né, que a gente vai treinando, e esse foi o nosso exercício de hoje. Não é mesmo, Juliane? Sim, professora, esse foi nossa atividade prática e essa aula, né, essa aula 4, não haverá atividade para que vocês possam voltar à aula 2, à aula 3, ler novamente os textos, quem ainda não fez as atividades dessas aulas para cumprir, vamos ter 2 tutores para nos ajudar a responder às atividades, porque nós temos 131 alunos, né? Estamos bem felizes com o sucesso da nossa disciplina. Nós estamos vendo que a maioria de vocês já cumpriram as atividades, né? Estão cumprindo as atividades semanais. Façam isso mesmo, porque elas têm prazo e vocês não podem deixar para depois. Façam com suas palavras, como eu sempre digo, que você já está treinando para a prova, para a questão dissertativa. Lá não vai ter internet para você verificar. E é isso, estamos bem felizes com vocês. Esse é o encerramento da nossa aula 4. E nós deixamos aqui uma mensagem, a gente sempre gosta de deixar uma mensagem final. Pode ler, professora. Vou ler mesmo, que é do nosso querido Luiz Antônio Marcuski, que diz que o texto é comparável a uma cebola, com várias camadas de interpretação, desde o núcleo de informações objetivas até as camadas que envolvem inferências e valores pessoais. Markuski disse isso e o Shrek também, né? Quem assistiu ao Shrek é o momento que ele disse para o burro: olha, as pessoas são como camadas, elas, né, têm várias nuances, tá certo? Isso mesmo. E a gente gosta sempre de fazer essas referências ao cinema e à televisão, porque nós gostamos, né, Juliane, de Sim. cinema e televisão. E vocês verão muito aqui nas aulas a gente falando de cinema, televisão, novela, e também a nossa área. É isso mesmo. Aproveitem, ampliem a sua noção de leitura, ouça músicas, assista filmes, vejam televisão e vão nos clássicos, né? Vai lá nas músicas clássicas. No início pode ser esquisito, mas depois a gente vai entendendo. O cinema, né, antigo, clássico, pode ser vagaroso, mas veja como é que a história é contada, tá certo? E a gente fica bem feliz de ter vocês aqui, nos acompanhem sempre, né? E hoje até teve a participação das minhas cachorras, né, Juliane? Sim. Muito obrigada, um abraço para vocês. Um abraço, tchau, tchau, até a próxima.